Amém, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 14. Amém? Amém, irmãos? Estão aqui? Glória a Deus. Você encontrou? Amém? É um texto muito conhecido. Você que já tem uma caminhada de fé, você já ouviu e eu já mesmo preguei diversas vezes sobre esse texto. Mas nessa noite o Senhor trouxe um novo direcionamento diante dele e eu quero ler para nós nessa noite. No verso 9 do capítulo 5 do livro de 2 Reis vai dizer assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. Repita comigo: muito se indignou. E se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, colocaria-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se ele com sua indignação. Repita comigo: voltou-se e se foi com a indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, repita comigo, alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse, repita comigo, apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Amém. Senhor, nós queremos, Deus, mais uma vez apresentar o nosso coração. Esse é o tempo que nós somos edificados através da revelação da Tua palavra. Então, Senhor Jesus, que nem eu, que nenhum dos meus irmãos que estão aqui possam ser impedimentos, Deus, para que a Tua palavra se manifeste em nossos corações. Senhor Jesus, que não haja retaliação, que não haja distração, que não haja, Senhor Jesus, solos rochosos no nosso coração nessa noite, mas que o nosso coração possa ser encontrado como terra fértil, um solo, Pai, fértil, disponível para que a Tua palavra alcance as nossas vidas nessa noite. Pai, o Senhor, o Teu Espírito, Pai, é quem tem liberdade no nosso meio. Somente o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui conhecem esse texto? Você pode levantar sua mão? Amém. Grande parte de nós conhecemos esse texto. E antes mesmo da gente se aprofundar um pouco nele, eu queria começar a trazer você a mergulhar nessa mensagem, fazendo uma pergunta. Quantas vezes você já programou uma viagem, fez um roteiro, e quando você chegou nessa viagem, tudo saiu como nada foi programado? Isso já aconteceu com você? Pode nem ser uma viagem, pode ser um passeio de um dia, pode ser até mesmo uma semana, né? Tem pessoas que usam o domingo ou a segunda-feira para programar tudo que vai fazer naquela semana. E muitas vezes você não consegue fazer, tudo vira, o roteiro muda de uma hora para outra. E nós vamos ver isso na história de Naamã. O roteiro da vida de Naamã muda completamente. Se você sabe da história, a palavra do Senhor vai nos dizer que Naamã era um homem reconhecido. Ele era o comandante do exército. E ele era um homem de prestígio.
o homem aonde eles chegavam, as pessoas respeitavam. Eu não sei se você lembra na época da escola, mas no tempo da escola, pelo menos no tempo que eu estudava, quando chegava o prefeito, uma pessoa importante, o que os alunos tinham que fazer? Levantar da cadeira para receber com respeito aquele que estava chegando. Então, era mais ou menos assim. Naamã, quando ele chegava, ele trazia essa titularidade, esse poder, porque o seu cargo trazia isso também sobre a sua vida. E ele era um rei vitorioso. Além de ser um homem que era prestigiado por muitos, ele era um homem que vencia muitas guerras. Só que a palavra de Deus vai dizer que, apesar de Naamã ser tudo isso, ele era leproso. E naquele tempo, a lepra era uma das piores, ou a pior doença daquele tempo, aonde existia todo um ritual de purificação. A pessoa que era considerada leprosa e diagnosticada que ela verdadeiramente tinha lepra, ela era tirada do convívio social e ela vivia mesmo cada dia tentando vencer para poder sobreviver, mas já destinado e uma palavra liberada que iria morrer porque a lepra não tinha cura. Então a Bíblia vai dizer que, apesar dele ser esse homem, talvez os tops dos tops no tempo, ele carregava em si uma doença que a fama, o nome e nem as conquistas podiam esconder. Quando nós lemos a história de Naamã, nós vamos ver que dentro da casa de Naamã existia uma menina, que a Bíblia não vai revelar qual é o seu nome, sua identidade, só vai dizer que ela veio cativa de Israel. Era uma menina que veio diante de uma guerra, diante de uma injustiça. Ela estava ali na casa de Naamã, servindo Naamã. E essa menina, que tinha tudo para se calar, tudo para não ser uma porta-voz da palavra do Senhor, ela vai dizer: se o servo soubesse, o profeta conhecesse o profeta, certamente ele seria curado. E aí o rei da Síria, ele manda cartas para o rei de Israel. Existe todo um trâmite entre os reis, para que Naamã, então, fosse se encontrar com Eliseu. Então sai Naamã nessa viagem, nesse roteiro todo planejado, para chegar até o profeta Eliseu, porque, aliás, Naamã escutou a serva, que não tinha nome, que estava ali de forma injusta, sendo escrava, mas que foi porta-voz para indicar um caminho para Naamã. E ele parte, então, nesse roteiro, nessa viagem, e quando, só deixa eu voltar. Quando ele vai partindo nesse roteiro, ele leva presentes, ele carrega em si uma expectativa de que todas as portas seriam abertas. Só que quando ele chega na casa de Eliseu, irmãos, o que acontece? Eliseu nem sai. Vocês leram o texto comigo e vocês sabem. A palavra de Deus vai dizer que Eliseu manda um mensageiro se encontrar com Naamã e manda dar um recado e diz: vai, lava-te 7 vezes o Jordão e você vai ser curado. E agora eu quero trabalhar comigo e com você. O que acontece conosco quando o roteiro da nossa vida muda com as reações que Naamã teve? O primeiro, e por isso que eu pedi para você repetir o texto, e quero que você repita de novo comigo: indignação. O texto bíblico vai dizer que Naamã ficou indignado e ele se foi. Irmãos, a indignação revela quando nós queremos que Deus que Deus siga o nosso roteiro. Quantos aqui, você que é casado não mais, mas eu em um momento fiz isso, quando a gente está na adolescência, a gente fala assim: você tem que pedir para Deus o homem que você deseja casar. Escreve uma lista de características que você deseja. E a gente fala, escreve com muita expectativa que todas aquelas exigências serão sanadas. Mas a gente percebe que na realidade não existe nem homem nem mulher perfeito. E às vezes nós almejamos que o outro, ele seja perfeito.
Naamã, ele foi com esse roteiro, toda uma expectativa para encontrar com Eliseu. Só que o roteiro muda. E Naamã, ele não fica indignado porque Deus não respondeu ele, amém? Deus respondeu Naamã, mas Naamã ficou indignado porque Deus não respondeu como ele desejava. Olha lá no verso 11, a palavra de Deus vai dizer que Eliseu, ele chega lá e ele pensava que o profeta sairia para falar com ele, ficaria de pé, invocaria o nome de Deus e colocaria as mãos dele sobre a lepra e ele seria curado. Naamã, ele tinha toda uma expectativa de como isso iria acontecer. Ele tinha tudo pronto. Eliseu vai sair de casa, ele vai se colocar de pé, ele vai orar o nome do seu Deus e eu serei curado. Em outras palavras, Naamã estava determinando a forma como Deus queria agir. Irmãos, muitas vezes a gente se parece com Naamã, não é verdade? Nós falamos, Deus, esse é o meu roteiro. Tá tudo aqui, ó, toma. Agora faça como eu quero e não como tu queres. Talvez nós, como cristãos protestantes, precisamos mais fazer a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, ela fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E Naamã, ele fica indignado porque ele queria determinar a forma como Deus deveria agir. E nós muitas vezes fazemos o mesmo. Nós até aceitamos a vontade de Deus, mas se ela for de acordo com aquilo que eu quero. Quando Deus muda o caminho, quando Deus muda o tempo, quando Deus muda o método, aí lá no nosso coração vai nascendo uma raiz de indignação. Naamã, irmãos, não é o caso isolado da Bíblia. Jonas, ele fica indignado porque o Senhor teve misericórdia com Nínive. Porque na perspectiva de Jonas, Nínive não merecia misericórdia de Deus. Quando nós olhamos a história do filho pródigo, nós vamos olhar o irmão que fica em casa. Ele fica indignado porque o seu irmão que viveu lá fora, desfrutou de tudo, quando voltou, o seu pai o restaurou. Nós vemos Pedro, que quando o Senhor explica sobre a cruz e que ele iria passar, ele fica indignado com a ideia de que o Senhor precisaria morrer numa cruz. Nós olhamos Marta, que em um momento, quando ela recebe, Marta e Maria recebem Jesus em casa. Marta fica aflita, arrumando tudo. Maria se assenta aos pés de Jesus e a Marta fica como? Indignada, porque o Senhor não estava se incomodando que Maria não estava ajudando ela. Não é muito diferente, meu irmão e minha irmã, de nós. Quantas vezes nós ficamos indignados porque o Senhor não me respondeu? Quantas vezes nós ficamos indignados porque aquela porta que nós tanto desejávamos não se abriu? Quantas vezes nós ficamos indignados porque nós queremos muito ter um relacionamento, mas ele não flui? Quantas vezes nós ficamos indignados quando a palavra do Senhor é espera, agora não é tempo? Quantas vezes a gente fica indignados quando o Senhor usa pessoas que aos nossos olhos são improváveis para falar com a gente, para ser boca profética sobre as nossas vidas? Quantas vezes a gente fica indignado quando a cura, quando a resposta de algumas orações que nós fazemos precisa de mudanças de hábito? Ai, Senhor, eu tenho algo, irmã, que eu fico indignada, mas não é com Deus, é comigo mesmo. Porque eu quero ser uma pessoa magra, mas eu não quero parar de comer. Tem como, irmãos? Não tem como. Então eu posso até mesmo ter o sentimento de indignação comigo mesmo, mas se eu não mudar o hábito da minha vida, de como eu conduzo a minha alimentação, nada vai mudar, eu só vou ficar indignada.
E assim também é com Deus. Nós ficamos muitas vezes indignados porque estamos passando por uma doença. Sendo que a palavra do Senhor diz que neste mundo nós teríamos aflições. E não é porque nós temos uma fé em Deus que nós estamos isentos de passar por tempestade, escassez, doenças, perdas. E aí nós ficamos indignados com Deus. Nós ficamos indignados quando, para sermos restaurados, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós ficamos indignados quando eu preciso perdoar alguém, mas na minha concepção não merece. E nós temos esse mesmo sentimento de indignação. Mas, irmãos, o Senhor, apesar de nos amar muito, apesar de ter planos maiores, melhores, e saber todos os nossos dias até que a nossa vida se finde aqui nessa terra, Ele não está comprometido com expectativas. O Senhor, Ele está comprometido com o propósito dEle, porque é tudo para Ele, tudo é por meio dEle, tudo volta para o Senhor. Então, irmãos, às vezes nós achamos que o Senhor está comprometido com as nossas expectativas. Ai, Senhor, eu quero muito, é o meu sonho. Amém, existem sonhos que o Senhor vai realizar na nossa vida. Às vezes vão ter sonhos que o Senhor vai mandar esperar. Existem sonhos que vão se realizar depois de 15 anos, que nós falamos, Senhor, é o meu sonho. Mas tem coisas que nem vão se realizar, porque não é propósito do Senhor para nós nessa terra. Então o Senhor, meu irmão e minha irmã, Ele não está comprometido com as nossas expectativas. O Jordão, ele era um rio simples, barrento, comum, como qualquer outro rio. Você que já tomou banho de rio, você que tem roça, você sabe, o rio, na maioria das vezes, ele é comum. E o problema, ele nunca foi o rio, mas o orgulho que impedia Naamã de obedecer. Porque quando ele chegou lá, ele não foi recebido da maneira como ele gostaria. Ele não foi, o profeta não ficou de pé, não foi até ele, não pôs as mãos sobre a lepra. E tem pessoas, irmãos, que perdem a bênção, não é porque Deus não falou, mas é porque Deus falou diferente do que elas desejavam ouvir. Deus, irmãos, Ele fala conosco, mas muitas vezes nós não queremos seguir o que o Senhor está falando. E o segundo ponto que eu quero trazer para nós é que quando a indignação ela toma o nosso coração, nós ficamos cegos. Repita comigo, cegos. O texto bíblico vai dizer no verso 12 que depois que ele ficou indignado, ele deu meia volta e foi embora, muito irritado. Irmãos, depois que Naamã ele ouve a direção do profeta, a palavra do Senhor diz que depois ele ter viajado, levado presentes, pedido carta ao rei, ter dado todo o trabalho de chegar até o profeta, só porque não foi de acordo com as expectativas dele, ele fica irritado e ele vai embora. E aí, irmãos, há uma coisa que não muda. A lepra continua em Naamã, a palavra do Senhor continua a mesma, e o Rio Jordão continuava no mesmo lugar. Naamã, ele perderia a viagem, tudo. Porque Naamã, ele decidiu enxergar as coisas exatamente dessa maneira. Ele quis enxergar as coisas com indignação. Ele deixou de olhar para uma palavra que é mergulhe 7 vezes no Jordão. E ele focou o quê? Não saiu, não ficou de pé, não me recebeu e nem colocou a mão sobre a minha doença para mim ser curada. E por isso, Naamã, ele ficou irritado. Irmãos, quando nós ficamos indignados, a indignação pode roubar de nós a nossa visão e nos deixar cegos espiritualmente. E aí começa o sentimento de comparação. O que Naamã faz? Por que eu tenho que mergulhar no Jordão? Os rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel? E aí Naamã, ele começa então a fazer comparações. Ele começa a valorizar o que ele deixou antes de viajar. E ele começou a falar, por que eu não posso mergulhar lá? Por que tem que ser no Rio Jordão? E ele começou a medir a ordem de Deus com a lógica humana. Irmãos,
Quando a indignação domina o nosso coração, ela produz cegueira espiritual. Você deixa de enxergar o que Deus está fazendo e só começa a enxergar o que Ele ainda não fez sobre a sua história. E aí os nossos olhos só ficam nisso. Ou até mesmo porque o Senhor não fez do jeito que eu queria, era o meu sonho. E aí a gente começa a focar mais nisso do que em tudo que o Senhor está fazendo. Irmãos, isso é tão sério que a cegueira da indignação fez esse homem andar quilômetros e esquecer o propósito, que era a cura. A cegueira da indignação foi tão verdadeira na vida de Naamã que ele começa a olhar no barro que estava no Rio Jordão e não consegue olhar para a palavra liberada. Naamã, ele vê desconforto no processo e perde de vista o milagre que Deus prometeu. Irmãos, e é por isso que muitas pessoas que caminham perto de nós, ou até nós mesmos, nós desistimos na metade do caminho. A Igreja Metodista Nova Guaçuí, ela vai fazer 14 anos esse ano. Em setembro, nós celebramos o aniversário da nossa igreja. E se aqueles que iniciaram aqui, com a igreja aqui, na vertical, que o púlpito era aqui, tivesse olhado e falar, não está dando certo, o Senhor não está provendo, o Senhor não está mandando, e falar, é muito trabalho, não vou fazer isso não, e tivessem desistido, talvez eu e você não estaríamos aqui. Deus pode usar outros canais? Pode, mas às vezes o Senhor quer usar este canal para te abençoar. Talvez aquelas pessoas que estiveram aqui, quando o púlpito ainda era onde as pessoas da minha direita estão sentadas, tivessem desistido, a igreja não estaria hoje com 1000 metros para ser construída. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Estão conseguindo compreender o que a pastora está falando? Naamã foi exatamente essa pessoa que percorreu quilômetros, mas quando não foi de acordo com como ele criou expectativa no seu coração, vou embora. E existem pessoas, às vezes a gente perde, não é porque Deus deixou de falar, mas é porque nós perdemos a capacidade de enxergar o que Ele está fazendo. Quando nós olhamos em Números, lá, quando o Senhor manda, os espias irem e ver a terra, a gente vê 2 relatórios. A maioria dizendo, não vai dar, não dá certo, é gente demais, é gigante, a terra é boa, ela é fértil, mas não dá para a gente. E apenas 2 que viram os frutos, olhar a terra com outras Isso. O texto onde os discípulos se encontram no mar revolto, eles olham as ondas, mas eles se esqueceram de que o dono de todas as coisas estava dentro do barco. Em Salmo 73, nós vamos ver Asaf, que é um servo da casa do Senhor, um levita, que começa a espiar pela janela e dizer, a vida dos ímpios é melhor. Eu quase me desviei. Irmãos, se nós deixarmos a indignação, porque as nossas expectativas não foram supridas como nós desejaríamos, roubar o nosso coração, nós nos tornaremos pessoas cegas espiritualmente. E o último ponto que eu quero trazer para nós é que é preciso enxergar o óbvio. Repita comigo, é preciso enxergar o óbvio. Quantos de nós talvez nós já falamos assim, é óbvio, precisa falar? Você já falou essa frase? Mas o óbvio, irmãos, precisa ser falado. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer assim, que quando Naamã vai procurar o profeta Eliseu, ele não sai de casa, toda expectativa que Naamã criou no seu plano perfeito da sua mente foi frustrado. E aí, a palavra do Senhor é, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ser curado. Difícil, irmãos? Se hoje você, que está vivendo um momento difícil, pode ser em qualquer área da sua vida, talvez nosso rio esteja um pouco sujo, mas, tirando essa parte, se o profeta falasse com você, como nesse tempo, falar, vai lá, mergulha 7 vezes, você ia? Você ia? Ia, irmãos, ou não ia? Amém. Mas Naamã achou difícil demais. E isso, irmãos, me traz algo na minha mente que às vezes a gente não enxerga no texto. Que é preciso enxergar o óbvio.
Ele tinha viajado quilômetros, mas ele estava cego pela própria frustração. Ele já não conseguia ver que era algo simples, óbvio. Não precisava de muito, não precisava andar mais quilômetros para ser curado, não precisava entregar presentes, não precisava pedir carta de Israel, era só necessário obedecer uma palavra simples, de mergulhar 7 vezes no Jordão e ser curado. Mas Naamã, ele não conseguia enxergar o óbvio. Aí, Deus usa uma pessoa que estava nessa caminhada com Naamã, viu tudo, estava junto com ele e fala assim: Senhor, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, ou seja, até o oficial reconhece que não era difícil, irmãos, mergulhar 7 vezes no rio. Por acaso o Senhor não faria? Ele só apenas disse: vai lá e você vai ficar limpo. Irmãos, o milagre, ele nunca teve na dificuldade da tarefa. Ele teve na dificuldade da obediência. E na nossa caminhada, na nossa vida, por que é importante não caminhar sozinho? Porque nós temos pessoas, precisamos de pessoas que estejam do nosso lado, que conseguem ver com clareza aquilo que nós não estamos vendo, que possam pegar e falar para nós: olha, é simples, vai. Você está olhando para o lugar errado. As suas expectativas estão no lugar errado. Abre os seus olhos. Está indo para o lugar errado. Está voltando frustrado porque quer. O Senhor está falando. Você não está vendo. Não está enxergando. É necessário ter pessoas do nosso lado que digam: se tivesse algo mais difícil, você não faria. Ele só disse isso: mergulhe 7 vezes no Jordão e você vai ser curado. Deus coloca pessoas no nosso caminho para dizer para nós: é simples, é só obedecer. Não tem segredo, não tem as melhores estratégias, não tem que ir atrás de ninguém, é simples. Mergulha e você vai ser curado. Vai e você vai receber. Deus coloca pessoas do nosso lado, talvez aquelas pessoas que a gente fala: meu Deus, já venha lá, o meu amigo chato, o meu parente chato, que fica me perturbando, me insistindo. Mas deixa eu te falar uma coisa: ele está sendo boca de Deus sobre a sua vida, para que você alcance milagre, libertação e o toque do Senhor sobre a sua vida. Mas a gente fala: é chato, já vem. Não queria. Às vezes a gente corta a rua para não encontrar. Porque é chato. Na nossa perspectiva é chato. Mas Deus está usando aquela pessoa para abrir os seus olhos da cegueira que você está. Para que você não perca o milagre de vista. Para que você não perca a mão do Senhor sobre as suas vidas. Por isso é preciso, é necessário caminhar com pessoas. Porque existem sim as pessoas que vão alimentar a nossa revolta quando a gente fala: estou chateado, estou frustrado, estou indignado, vou virar minhas costas e vou embora. A viagem não valeu a pena. Realmente, vai ter gente que vai dizer: vai mesmo. Gastou seu tempo, investiu errado, veio na direção errada. Vai mesmo, não vale a pena não. Mas existem pessoas na nossa vida que vai dizer: olha, você está olhando na perspectiva errada. Você está olhando para a visão errada. Olha, Deus quer mostrar alguma coisa para você. E você não está enxergando. Olha, talvez você não precisa mudar alguma rota. Então existem pessoas usadas por Deus para restaurar a nossa visão. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que você também vai ser usado na vida de alguém para restaurar a visão da pessoa. Naamã teve ao seu lado pessoas que o ajudaram a recalcular a sua rota. Teve pessoas, porque realmente, irmãos, ele ia embora. Quando eu leio esse texto de novo, e eu não tinha me ligado nessa parte, por isso que a palavra de Deus, ela se revela sempre a nós. Eu falo, burro. É feia essa palavra, mas eu fico pensando: meu Deus, que burrice. Era só mergulhar 7 vezes no Jordão, mas porque as expectativas dele não foram as expectativas de Deus, corresponder às expectativas dele, ele ia voltar embora com uma doença que naquele tempo ninguém queria ficar perto de uma pessoa leprosa.
e ele ia voltar embora. Irmãos, talvez às vezes a gente, como Naamã, precisamos voltar a enxergar o óbvio. Às vezes a gente acha que o evangelho, a palavra do Senhor, viver milagres do Senhor é só o extraordinário. É só quando algo esplendoroso acontece, eu vejo brasa pegando fogo, eu vejo gente correndo, eu vejo gente levantando cadeira de roda. Isso é milagre? Irmãos, isso é providência de Deus? Mas os milagres do Senhor acontecem no óbvio também. Quando nós obedecemos o óbvio, quando nós seguimos o óbvio, quando o óbvio está na nossa frente, mas a gente fala, é óbvio, não vou fazer. Não, às vezes a gente só precisa fazer o simples, o óbvio da caminhada cristã. Às vezes nós precisamos só obedecer, nós só precisamos descer, nós só precisamos ouvir, nós só precisamos às vezes ser exortado por alguém e dizer, está errado, está no caminho errado, volta para a rota, volta a caminhar certo, a promessa está aí, a palavra de Deus está aí, bora, vamos junto. A gente precisa ser exortado, irmãos. Quando nós olhamos as igrejas do Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor, Ele vai falar ali das debilidades da igreja. E Laodiceia é uma igreja que talvez nós lembramos muito por conta da metáfora que o Senhor usa sobre as águas mornas, que Ele está ao ponto de vomitar. Mas é a única igreja que recebe elogios da parte de Deus. A igreja que o Senhor fala que os filhos que Ele ama, Ele disciplina. Aqueles que Ele ama, Ele disciplina. Então, irmãos, é necessário a gente ter pessoas do nosso lado que nos façam enxergar o óbvio. Às vezes a pessoa chata, que você quer se distanciar, é a pessoa que Deus está levantando, para que você possa aí ser um canal de bênção para a sua vida e receber o milagre. E aí, irmãos, vamos voltar aqui comigo rapidinho na história de Naamã. Ele já tinha ouvido escrava, amém? Uma escrava, irmãos. Ele se submeteu a ouvir uma escrava. Ele já tinha ido até Israel, pego carta com o rei, feito todo um trâmite, e levado presentes, caminhou, levou seus soldados, levou toda a galera, toda a comitiva para estar com ele. Ele foi até o profeta, ele chegou até a missão, ele recebeu uma palavra, ele andou até ali. Mas sabe no que ele encontrou dificuldade? Entrar no Rio Jordão. Não acontece com a gente às vezes, irmãos? A gente caminha, a gente vive, a gente vai, a gente paga preço, a gente jejua, a gente ora, mas aí Deus nos dá uma palavra diferente daquilo que a gente gostaria de ouvir. Aí a gente dá o quê? 10 passos para trás. Às vezes a palavra do Senhor, o milagre já está nas nossas mãos, mas porque o Senhor não respondeu como eu gostaria, estou indo embora. A água está suja, está barrenta, eu não quero mergulhar aqui. Mas você já andou, você já ouviu a escrava, você já pediu, fez todo o trâmite para chegar lá. Não pode ser um rio que vai te impedir, Naamã, de encontrar um milagre, de viver um milagre, que talvez muitas pessoas gostariam. Ele passou por todos os estágios, e agora era o ato final de mergulhar. E eu quero liberar isso sobre a sua vida também nessa noite. Talvez você deu todos os passos até aqui. Talvez hoje você só precisa de mergulhar na presença de Deus. Mergulhar nas águas que você não domina. Os rios de Damasco eram rios que ele conhecia, que ele dominava, mas o rio do Jordão era algo desconhecido para ele. E talvez o convite do Senhor para mim e para você é mergulhe em águas que você não domine, porque talvez você já passou as águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, mas chega um momento que a gente tem que entrar em águas que a gente não tem o controle. Então, irmãos, eu quero convidar você nessa noite a entregar o roteiro da sua vida. Não importa se você traçou tudo muito bem, qual é a sua meta daqui 5, daqui 10 anos, daqui 20 anos, onde você quer estar. Não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo que isso não pode impedir o milagre de acontecer na nossa vida. Eu quero convidar a você, deixar o roteiro da sua vida nas mãos do Senhor.
E é deixar mesmo, irmãos. É colocar o controle da sua vida. É se lançar sem reservas nas águas do Senhor. Neste rio que traz milagre, traz cura, traz provisão, traz sustento, traz descanso sobre nós. Como nós fomos ministrados no domingo passado. A palavra do Senhor vai dizer: se alguém tem sede, se alguém quiser, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor nos convida a mergulhar nessas águas que nós não temos controle. Naamã, primeiro ele escutou uma escrava. Naamã estava tão cego que depois ele escutou um oficial que estava junto com ele. Naamã, no seu coração, ele tinha orgulho, mas ele sabia que ele tinha pessoas do lado dele que eram porta-voz da palavra do Senhor. Naamã sabia que ele podia ouvir essas pessoas, ele podia confiar a sua vida nessas pessoas. Então eu quero declarar sobre a sua vida também, meu irmão e minha irmã, que você nessa noite volte a enxergar na sua vida e na sua história o óbvio da parte do Senhor. O óbvio, o simples, o feijão com arroz e ovo se der, mas se não der, o feijão com arroz, o básico, a leitura, o estudo. Não, servir ao Senhor é muito difícil, eu tenho que me cadastrar, meu Deus. Não, é o simples, porque tem milagre do Senhor liberado para nós, tem promessas do Senhor liberadas sobre a nossa história, mas às vezes a gente não está vivendo porque nós estamos virando as costas. Então, irmãos, é noite de recalcular a rota. Quando Deus ele muda o roteiro, a forma como a gente prescreveu, bonitinho, colocamos, até grifamos, né, com marca-texto, as coisas que a gente tem que dar mais atenção. Cuidado, para que a indignação, que as suas expectativas não foram supridas, não roube da sua vida o milagre do Senhor. Não faça você abortar o propósito de mergulhar no Rio Jordão. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você pode se colocar de pé? E eu quero liberar para você alguns textos que a palavra do Senhor vai dizer para nós. Eu não vou citar as referências, mas eu quero que você receba isso na sua vida. Quando a indignação vier, olhe firmemente para Jesus. Quando você não souber o que fazer nos seus dias, eleve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o socorro. Quando tiver tudo muito difícil, você estiver perdido, se sentindo abandonado em algum momento, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Quando você estiver no momento de indignação, não se atente às coisas que se veem. Quando você estiver muito preso às coisas terrenas, indignado, porque Deus não te supriu em alguma área que você achava que era uma necessidade, mas não era uma necessidade. Pensai nas coisas lá do alto. E sobre todas as coisas, assim como diz no Salmo 123, no verso 1 e 2, a ti elevo os meus olhos.